Fala pessoal, graça e a paz, tudo bem? Estamos dando início a mais um podcast Vida na Vida, o podcast oficial da Batista Anunciar. Para quem não me conhece, eu sou o Riquinho, sou esposo da Natália, linda, maravilhosa, e pai do Estevão. E hoje eu tô aqui com meu amigo predestinado, conversador fiado, Alexandre. O cara tá revoltado porque eu falei que ele arrancou o dente no último episódio. Eles me destruíram no último episódio. Isso daí é que a gente sentiu falta de você, a gente tem que zoar você. Seja você estando aqui ou não. Mas enfim. Fala pessoal, beleza? Paz e graça. Predestinado desde antes da fundação do mundo. É louco, cachorro. Vai estar aqui presente com vocês. O bate-papo hoje tá muito bom, né, Rick? Chegou no nível supremo. Nível Já. máximo. Nível Nível máximo. celestial. Celestial. Ó, o cara falou que até anjo vai parar lá no céu pra ver esse podcast. Eu não sei se é verdade, não. Creio que é, né? Eu vou chamar ele, eu gosto muito de chamar ele pelo apelido dele, né? Tem vários. O último que eu dou o crédito à Dona Vera, nosso querido pastor Robert, famoso pé gordinho. Misericórdia, gente. Dá dinheiro, mas não dá intimidade. O MacGyver da Batista Anunciar. Ai, ai. O cara E a faz dona- tudo. A dona Vera, ela foi pra comentar isso perto de você. Já era. Já era. Daqui 20 anos eu vou ser lembrado disso. Ai, ai, eu amo a dona Vera. Ai, ai. Tô. Gente, é um prazerzão demais ter o pastor Robert aqui com a gente. É um pastor que a gente ama demais, né? Sim. A gente costuma chamar ele de pastor, né? E na conversa de hoje eu acho que o pessoal vai entender o motivo em si, por causa disso tudo, né? Mas antes o Riquinho vai dar um recado para a lembrança dos nossos patrocinadores. Pessoal, nós queremos aqui agradecer aos estúdios D2 que têm nos ajudado bastante nessa questão aí do podcast, né? Nessa nova empreitada. Nós queremos agradecer também os nossos patrocinadores, Comercial Solimões, RS Salgados, né? Nosso depósito ali, Guanabara, que tem nos ajudado aí financeiramente porque nós temos um custo. Então eles têm nos ajudado. E se você deseja fazer uma reforma na sua casa, salgados para a festa aí do seu filho, da sua filha, É muito bom. uma compra ali, procure esses patrocinadores, ajude eles também como eles têm nos ajudado. Amém? Nós contamos com você. Bem, pessoal, também já pedi a vocês para deixar, né? O famoso Aquele likezinho. Deixa aquele like cabuloso, né? Se inscreve no nosso canal se você não é inscrito. E antes de começar de fato o bate-papo, compartilha com os amigos. Pega aí na setinha e compartilhar aí, ó. Manda coração pra Natália depois, pelo amor de Deus. O cara é apaixonado. O cara tem 50 anos de casado, pensei que começou a namorar ontem. Quem tem esposa tem tudo. Você vai entender ainda. Eu achei que era Deus, né? Idolatria. Tô certo? É, certo. Mas, pessoal, deixa aí seu like, compartilha com os amigos. E, pessoal, muito importante também. Tem um sininho aí, ó. Depois de você se inscrever, ativa ele. Todo podcast, todo episódio que nós soltarmos, todo vídeo, vai chegar a notificação para você aí. E vai ajudar a gente a cada vez mais e mais a crescer esse podcast, que tem sido bênção demais. Tem sido maravilhoso fazer parte desse projeto. Tozão, E aí, meu amigo? como é que o senhor tá? Ó, agora eu tô melhor. Continuo te amando mesmo, você me chamando de pegordinho. Eu acho que não tem nenhum pastor que eu pego mais no pé que ele, viu? Nossa. Ai, ai. Aí, pé gordinho, pastor Minion, Misericórdia. MacGyver. MacGyver. Teve aquele lá do Bruno Marrone de crente. Que ele... Meu Deus do céu. Rapaz, o cara falar que o voz da verdade é o Bruno Marrone dos crentes. Pô, eu fiquei com raiva do Alexandre um bom tempo. Porque quando eu ouvi alguma música, um louvor do Voz da Verdade, eu lembrava do Bruno Marrone e ficava com raiva do Já Alexandre. era, já. Você lembra quando o Julius falou assim, quando você estiver no banheiro, eu estarei lá. É, tipo isso. Eu estarei lá. É tipo isso. Entendeu? Mas é um prazerzão ter aqui o senhor com a gente.
E eu queria saber do senhor como que foi a sua conversão. Como que o senhor se converteu? Tá. Primeiro eu que agradeço, sabe? Fico muito feliz de estar aqui. Tô amando o podcast. Vocês são excelentes naquilo que vocês fazem. Eu tenho orgulho de vocês. E vou falar da minha conversão. E assim, quando mandou o roteiro para mim, gente, eu fiquei começando a imaginar, falando, "Nó, como foi minha conversão?" Porque a gente pensa assim, ó, é algo... Tem uns que tem algo sobrenatural, né? Outros são direcionados, outros vão, assim, de uma forma sobrenatural, outros vão por causa de uma necessidade. E o meu caso foi desde a infância, sabe? E eu lembrando já, agora estou com meus 45 anos, mesmo com esse rostinho aqui de 18. 18 anos de pastor. Eu lembrava, comecei a lembrar de quando eu tinha uns 8 anos, e a minha mãe ia na igreja, na Quadrangular, da Oscar Correia. E assim, aquela igreja bem simples, com um banco simples. Uhum. E minha mãe era diaconisa lá. E ela me levava lá. Uhum. Então, minha mãe me levava. E eu até lembrei, eu consegui lembrar, rapaz, o dia que eu estava correndo na igreja e um pastor chamado Pastor Geraldo me chamou a atenção. Mas assim, então minha mãe sempre me levou. Da igreja, na Quadrangular, eu lembro pequena da minha mãe colocando o copo em cima do rádio, né? Na cadeia da prece, né? Do Mário de Oliveira, está formado a poderosa cadeia da prece. E orava pelos filhos, colocava aquela água nos alimentos. Lembro também que nós fomos morar no Eldorado. Quando nós fomos morar no Eldorado, eu tinha uma tia, eu tenho uma tia, né, chamada Tia Nívia. Ela se converteu na casa de oração. E ela começou a levar toda a família, né? No caso, a minha mãe, eu, os filhos. A conversão dela foi maravilhosa, dela e do meu tio Mário. Na verdade, o meu tio Mário, ele é um tipo de crente que eu quero ser, sabe? Eu nunca vi um crente igual a ele, eu nunca vi um marido igual a ele. Ele é um exemplo em tudo. Então, assim, eu lembro, até os 12 anos, eu indo para casa de oração. Eu batizei 22... Ô, gente, se vocês quiserem lembrar disso. 22 de dezembro de 89. Eu tinha 12 anos e meio. Né? Muito assíduo na igreja, em todos os cultos. Né? Aquele fervor, aquela paixão. A igreja... era um mover que Deus estava derramando sobre a igreja nessa época. E depois disso, nesse mesmo ano, eu batizei dia 22 de dezembro na Casa de Orações lá em Areias. Hoje eu sei que ela é uma referência lá no bairro. É uma igreja muito grande. Né? E no dia 25 de dezembro, minha mãe faleceu. Eu perdi o meu pai. Eu já não tinha pai, eu tinha perdido ele quando eu tinha 1 ano e 7 meses. Perdi minha mãe dia 25 de dezembro de 89. Eu lembro que quando eu cheguei do batismo, ela estava internada no hospital, ela já tinha tido alta. E ela falou assim, olha, foi a melhor decisão da sua vida. Eu fui lá e nesse mesmo dia, 3 dias depois, ela veio falecer. Passou o Natal conosco, Deus ainda me deu essa graça dela passar o Natal com a gente. Um Natal sensacional. Ela me colocou para dormir, nessa época nós morávamos na casa da minha tia. Me colocou para dormir, descansou no Senhor. Então, a partir daí, eu fiquei mais 1 ano morando com a minha tia. E graças a Deus pela minha tia. Porque ela cuidou muito bem de mim, né? Só que, por necessidade e influência, eu vim morar com meu irmão. Na época, já com uns 13 anos, 13 para 14 anos, vim morar com meu irmão e já não estando no meio evangélico. E uma adolescente, né? Na época, nós não tínhamos um lar estabilizado, né? Então, aí me afastei dos caminhos do Senhor. Então, dos 14 até os 22 anos, eu fiquei distante do Senhor.
E eu trabalhava já agora com 22 anos, casado, já era pai da Isabela, Sim. né? E um vazio, né? E Deus levantou uma pessoa para... Todos os dias, quando eu ia tomar café, ele me falava de Jesus. Eu tinha uma revolta, uma chateação. Porque eu falava assim, Deus, o Senhor já... Tinha pai, o Senhor me tirou a mãe, por que o Senhor fez isso? Levou tudo que eu tinha, né? Ele levou tudo que eu tinha. E assim, esse rapaz, ele sempre me evangelizava, falava, eu ia tomar um café lá na padaria, nem padaria era, um depósito de pão, ele me falava de Jesus. E ia me falando, aí um dia me convidou para ir na igreja, eu fui. Na quadrangular aqui do Ouro Minas, Aí. né? Voltando às origens. Comecei. E um dia eu fui na igreja do Evangelho Quadrangular, na época do Floramar, né? Pastor Sérgio. Uhum. Ele estava pregando Isaías 1,18, né? Atos vermelhos. Eu me sentia a pior pessoa do mundo naquele lugar. Chorava, gente. Na época eu nem era careca ainda. Chorava, porque eu me sentia uma pessoa muito impura, muito suja. E ele falando, e eu sentia que ele falava comigo. Mas nesse dia eu não voltei pro Senhor. Uhum. Nesse dia eu não voltei pro Senhor. E no outro sábado eu voltei no culto. E já falei com o pastor Marcos. Pastor Marcos, ele é até do Nazaré hoje. Uhum. Fui lá e falei assim, olha, faz o apelo. Eu quero voltar pro Senhor. E nesse dia fez o apelo e eu voltei para os caminhos do Senhor. Então, assim, como foi essa conversão? É difícil. Foi um processo. Foi um processo. Mas eu sei que aquilo que foi plantado na minha infância, com a minha mãe, com a minha tia, com o meu tio Mário. Rapaz, meu tio Mário, pensa num cara crente. Era isso. Apaixonado, servo. Um bom marido, sabe aquele marido que depois de 30 anos, no dia do aniversário de casamento, levava um buquê de rosas, levava presente. Ele é excepcional. E todo esse conjunto, né, fez com que trouxesse um resultado final quando eu tinha meus 22 anos. Aí começou o processo, né, de caminhada novamente com o Senhor, muito apaixonado por Jesus. E me envolvia com tudo, fazia de tudo, me dedicava, né? Aí passava a ser trabalho, casa, igreja, casa, né? E foi assim, que foi o start, no início da caminhada. E o Senhor, desde o começo, o Senhor já se sentia chamado para o ministério? Ou veio depois? Se eu sentia esse chamado? Foi algo que você herdou da sua mãe? Ô Henrique e Alexandre, como que é interessante isso? Nós ouvimos sempre pessoas com vários tipos de experiência. O pastor Leno, ele estava trabalhando no alto de um prédio e Deus falou com ele, olha, eu tô te chamando agora. Ele largou tudo e foi. No meu caso, eu não tive isso, né? Eu não tive essa experiência. Teve várias profecias, pessoas que chegavam e falavam assim, olha, Deus vai te usar poderosamente, eu vejo uma Bíblia na sua mão. Ei, aleluia! Mas assim, o chamado é para todos. O chamado é para todos, o ID é para todos. Olha, eu só servi, cara. Eu só me envolvi. Eu só me coloquei à disposição. E a partir de as coisas começaram a acontecer. Entendeu? As coisas começaram a acontecer. Houve convites. Olha, vamos entrar pro grupo do diaconato. Eu sou diácono, porque diácono é aquele que serve. Mas eu entrei como cooperador. Fiquei 1 ano como cooperador. Depois de 1 ano eu fui consagrado diácono. Depois de um tempo eu fui diretor de diáconos. Né? Brabo. Cuidava na época de 33 diáconos. O pessoal apaixonado, né? As irmãzinhas de oração. Né? Assim, muito apaixonados, né? Independente de idade. Aí eu ouvi assim, não, por que você não faz um seminário?
né? E eu fui fazer o seminário. Depois do seminário, agora você vai ser levado, você vai ser pastor. Então, assim, foi coisas que eu fui me envolvendo. E o fato de me envolver, houve a necessidade, houve Sim. as responsabilidades que vieram a partir desse envolvimento e dessa paixão. Uhum. Porque quanto mais você se envolve, a obra do Senhor, mais você se apaixona. Sim. Então, cada vez que você se envolve mais, você descobre mais de Deus, você conhece mais as pessoas, você se relaciona mais, você tem experiências novas com Deus, experiências de cura, de libertação, então isso vai acontecendo. Uhum. Eu lembro da minha convenção de pastores, né? 33ª convenção de pastores. 33 está muito presente. E foi assim, uns 1.500 que passaram no dia, foram elevados nem a pastor. A gente fala, na época, falava de obreiro credenciado, né? Uhum. E o pastor, ele pregava sobre a sem ovelha. O pastor que tinha que ir atrás da ovelha. Então, as coisas foram acontecendo assim. Então, o título em si não me vislumbra, né? Vislumbra. Você é o que? É pastor? Cara, eu sou apaixonado por Jesus. Né? Pessoas que me chamam de pastor, me chamaram de pastor antes de eu ser de fato já era de fato. Depois que veio o título, né? Foi isso que aconteceu comigo. Eu lembro, o senhor falando isso, eu lembrei uma vez, o senhor conversando comigo, o senhor falou assim, lembro até hoje, trabalhe para ser reconhecido como, não espere ser para trabalhar como. A pessoa sai do seminário, ela começa a liderar, ela já tem assim o peito de pombo, né? Eu sou o homem de Deus, não, cara. Eu sou aquele que tá ali. Disponível. Disponível. Pastor, vou fazer uma pergunta. Já o senhor falou sobre servir na época, eu era mais novo e tal. Qual é a diferença que você vê hoje, da época, né, dos seus 20 e poucos anos ali, para essa juventude de hoje, para essa galera de hoje? Henrique, na minha época, falando há 20 anos atrás, há 23 anos atrás, a juventude ela não tinha os meios de comunicação como nós temos hoje. Uhum. Ela não tinha as Bíblias, né? Nós usávamos Barça, ainda era internet de escada. Então, assim, havia uma paixão muito grande. Hoje eu vejo pessoas apaixonadas, mas eu vejo uma juventude que se preocupa com muita coisa e não é o essencial. Sabe? Qual que é o essencial? Qual é o essencial? O jovem é forte, escolhido para isso. Então, o que ele tem que fazer, cara? Ele tem que trabalhar, usar sua força para que o reino cresça. Não é, não, vou discutir sobre isso, sobre aquilo. Sobre. A gente brincou aqui com predestinado. Então, são coisas que se perdem. Sabe? O pessoal não precisava de muito não precisava de muita coisa para que a graça, a presença do Senhor se manifeste. Era reunir o pessoal, reunir com roupas simples, com uma igreja simples, mas desejando ardentemente a presença do Senhor. O pessoal está mais preocupado com ser reconhecido do que a própria presença, né? Sabe, o pessoal era mais simples, sabe? A gente não pode perder a simplicidade. Porque Jesus é simples. Então, aí você tem que fazer isso para trazer as pessoas. Então, você tem que ter a presença que atrai as pessoas. Então, assim, participava de cultos, assim, mocidade, assim, a presença de Deus sobrenatural. E não precisava de muito. Um violão, uma voz e uma palavra. Eu acho que hoje o que eu percebo muito, acho que eu ser novo, né? Eu sou mais novo aqui, né? Mas eu tenho minha vida inteira, né, dentro da igreja. Eu vejo exatamente isso. Eu acho que antigamente a pessoa estava mais preocupada em servir, independente se ia ser reconhecido ou não.
hoje, até mesmo, eu vejo mais por causa do Instagram, WhatsApp, as pessoas elas procuram muito status. E isso é prejudicial. E eu lembro até hoje, melhor livro que eu já li na minha vida, que é o Inteligência Humilhada, do Jonas Madureira. E quando eu comprei ele, aí eu comprei assim, eu falei, nossa, será que valeu a pena eu comprar esse livro? O livro tem mais ou menos umas 340 páginas. As 40 eu já falei assim, pra mim eu podia ter acabado aqui agora, que eu já recebi o que eu tinha que receber. Mas ele falou algo que é muito interessante, que ele falou assim, o jovem se preocupa muito, é claro, do meu modo de entendimento. O jovem se preocupa muito em ser, em vez de se preocupar em se preparar para ser. A gente pega hoje, por exemplo, a gente pode falar aqui mesmo do podcast aqui. Eu e o Riquinho aqui sabe o tanto que a gente sofreu para estar aqui. E ainda sofre para fazer o podcast. Não é simplesmente chegar aqui e gravar. É algo por trás Trabalhoso. muito trabalhoso. Tava até zoando, né? Eu nunca mais vou falar que quem trabalha com internet não faz nada na vida. Mas o pessoal hoje ele só pensa na frente da câmera. Falando para o Henrique, né? Para vocês que são jovens, Não, Riquinho não é não. e o Henrique é líder da mocidade, a nossa igreja é uma igreja muito vibrante. Se você vê os cultos de terça, 130, 140 do Senhor, Deus dê graça e sabedoria para fazer essa transição para a juventude. E você tem a sabedoria, sabe, Henrique, e muita graça do Senhor para manter aquela juventude apaixonada. Eu conheço pessoas e testemunhos da mocidade. Fui fazer uma visita essa semana. A pessoa com depressão, né, depressão, ela falou que num culto de sábado ela foi curada ali. A nossa igreja não seja essa que esteja presa. Que Deus nos dê essa sabedoria para criatividade para fazer aumentar, para aumentar esse fogo, essa paixão, da história daquele bairro lá. Uma das coisas que eu amo na nossa igreja é que quando eu entrei, quando de fato eu firmei ali na nossa igreja, porque eu transicionei e tal, o pastor sempre falava assim, quem envolve, se envolve, envolve, se envolve. E a marca da nossa igreja hoje é o servir. Os pastores servindo, você lá igual doido pra cima e pra baixo, o cabelo até caiu. O cara nem almoça. Sabe, eu acho isso maravilhoso, porque é a marca da nossa igreja. Quem não está disposto a servir, estiver ali, Lá no, fica nu. quando éramos da 38, tinha algo que falava assim, olha, faca, sangue no olho. Faca na bota. Sangue no olho e faca na bota. Pra cima, bora. Ai, ai. Glória a Deus, né? É muito bom, né? Você tá doido, é bom demais. Eu me lembro, seu Thiago, um carro, nós fomos parar lá a igreja era lá na 38 ainda. O culto rolando, só que tava muito cheio, não dava pra gente entrar. Aí o Thiago chegando de carro, assim, lá era difícil demais pra você parar um carro. A gente perdeu o ônibus na época, que tinha ônibus, né? Aí o pastor Robert lá dentro. Aí nós fomos parar o carro, o bueiro tava quebrado. Nossa. O carro caiu dentro do bueiro, a roda, meu. Nós tentando tirar, eu falei, oh meu Deus, me ajuda. E o culto rolando e nós não conseguimos. Aí sai o pastor Robert lá de dentro, gravatado. Sai de lá de dentro, tipo, o anjo tá vindo ali, ó. Que eu vou ajudar vocês. Mandou nós esperar, foi lá dentro, tirou o paletó, o culto rolando, deixou lá, voltou. E ajudando a gente a tirar o carro lá e o carro não saía de jeito nenhum. Aí finalmente nós conseguimos. Eu fico com tanta dó desse homem.
Porque você olhava pra ele assim, ó, a camisa dele toda molhada. Olha, que você acredita que eu não lembro disso? Não lembro. Que bom, loucura que foi aquilo. Que loucura. Tem tirado foto, senhor. Você sabe o que me marcou na igreja? Que me fez ficar? Foi chegar na igreja num culto cheio, pouca ventilação. Nenhuma, na verdade. Aqueles ventilador barulhento, umas caixas de som com a... Aí quando eu entrei lá, eu vi o Lucão, sabe? Tava com a blusa vermelha, bonina, pingando de suor. Eu falei, rapaz, isso aqui, que paixão é essa? Que faz essa pessoa ficar aqui? Eu falei, não, quero isso aqui, esse é o meu lugar. Foi aí que eu fiquei. Foi o dia do fico. Pastor, e a sua paixão pelas crianças? Diz um pouco pra gente aí. Como que o senhor se engajou na questão das crianças? Porque onde tem criança, eu sei que o senhor tá. O pastor Leno, ele fala assim, olha, mire a perfeição e acerte a excelência. Então, assim, a nossa igreja, ela vem uma crescente. Então, foram os ministérios, os departamentos foram se estabelecendo ao longo do tempo, de acordo com a necessidade. Né? Então, hoje nós temos até o diamante. Então, nós pegamos da criança até a terceira idade, né? Sim. E quando fomos lá para o Brasil, né? Lá em cima dos Solimões, começou a haver a necessidade da organização das células infantis. Então, eu fui levado, né? Tipo assim, convidado, fui ficando próximo e fui... O livre espontânea pressão. Não foi pressão, foi uma necessidade. Porque a gente não tá ali para escolher, Sim. a gente tá ali para servir. Então, eu comecei fazendo isso, fui servindo. Então, Você ouviu uma necessidade. Foi servindo. Aí, graças a Deus, minha esposa é comigo, né? Uhum. A bem apoiada, a Geisa nos apoiou em tudo, o pastor Leno também. Então, fomos organizando as células infantis. Sim. Aí, nós já chegamos a ter, se eu não me engano, 27 células infantis. Hoje nós temos 19, se eu não me engano. Então, foi isso que aconteceu. E quando você começa a trabalhar em certo ministério, você começa a se apaixonar. Você tem que crer naquilo que você está fazendo. Então, quando você está ensinando uma criança, você está fazendo com que a geração dela seja diferente da sua. Você não está mudando uma vida, você está mudando geração. Nós cremos que a palavra do Senhor ela não volta vazia. Então, assim, tudo aquilo que você ministra, ela absorve. E nós cremos que no tempo oportuno essa palavra vai frutificar. E nós vemos isso já acontecendo na nossa igreja. Tem pais que estão vindo para a nossa igreja por causa das crianças. Então, isso foi envolvendo. E também é muito bom você estar no meio, né? Porque criança, assim, é muita festa, é muita simplicidade, né? É muita humildade. Né? Muito verdadeiros, né? Isso, e na caminhada, você começa a conhecer as crianças, as famílias, e você começa a ver as necessidades. E quando você vê as necessidades, você começa a apaixonar mais ainda. Você ora com mais paixão quando você sabe das necessidades. Eu vi uma frase que fala assim, olha, só a multiplicação de pães quando há famintos. Quando você vê essa necessidade, você começa a trabalhar e se dedicar. E graças a Deus, hoje nós temos um ministério infantil maravilhoso. A professora Geise faz um trabalho excepcional. Minha esposa, como superintendente, está fazendo um trabalho muito bom, né? Excepcional também. Tem lá as supervisoras apaixonadas, né? E aqui, ó, daqui uns dias nós temos o nosso encontro infantil. Glória a Deus. Pode mandar uma canja aqui, dá uma canja para o encontro infantil.
Né? Se você Editor, tem, coloca né? aí a arte do enquanto vai Se você tem uma criança aí na sua célula, na sua casa, pode mandar lá para nós que nós vamos crer que a vida dele vai ser transformada e vai ser impactada. Amém. Glória a É. Deus. Mas então o senhor se tornou pastor muito jovem ainda, né? Eu acredito, eu não lembro bem a idade, mas eu acredito que com uns 26 anos, 26 Muito. anos. Porque o seminário foi 3, hein? Hum, Então, assim, 26, 27 anos. e qual foi as maiores dificuldades que o senhor teve nesse início de ministério? É igual eu te falei, Alexander. Quando a pessoa ela vai com o intuito de ser, eu vou ser pastor, ela encontra dificuldades. Aham. Eu acredito, se eu te contar algo para vocês, eu nunca pedi. Tá ali na igreja, eu nunca pedi para pregar. Eu nunca cheguei perto de você e falei assim, Henrique, deixa eu pregar no sábado. Todas as vezes que eu preguei no sábado foi porque eu fui convidado. Né? Então, a maior dificuldade que eu tive no ministério foi comigo mesmo. Né? Crises, assim, o comodismo é uma crise, uma dificuldade que tem que ser vencida, a gente acha que tá bom. E O tá bom, eu falo que é uma protestade na vida do. tá bom, né? Então, assim, uma dificuldade é uma falta de confiança. Nós somos humanos, amém? Uhum. Sim. Então, assim, fala assim, olha, você tem que se depender de Deus. Totalmente de Deus. Aí eu não tenho pai desde 1 ano e 7 meses. Então, o meu relacionamento de Deus com paternidade foi difícil. Uma vida sempre independente, porque eu sempre trabalhei, eu tive que trabalhar. Tive que trabalhar muito. Lembro que na minha juventude e na minha adolescência eu ganhava uniforme para a escola. Uhum. A dona Amy que sempre me dava um pão de manhã. Tive que trabalhar, então parei de trabalhar. E então ter essa dependência foi algo que foi confrontante. Há uns 8 anos atrás eu vendia bala. Vendia bala na noite. E o pastor Leno, cara, nosso pastor, o pastorzão, sempre ligava e falava assim, ô pastor, você tá sumido. Aí eu falava, não, só. Eu tô fazendo uma reforma na casa, minha filha tá casando, uma filha de 26 anos, casando, tem uns 7 anos isso. E eu parei. Então, assim, fui me envolvendo com outras coisas e o ministério ficou um pouco parado, ou ficou aquém daquilo que tem que ser. Então, isso é uma dificuldade. Eu não tive dificuldade de perseguição. Levantou contra você? Nunca tive, porque eu nunca me importei. Eu nunca fiz nada para ninguém, então eu nunca disputei nada. Então, teve um dia, um pastor chegou perto de mim me pedindo perdão. O pastor, me perdoa. Eu falei assim, perdoa. Não, é porque quando você foi lá para a igreja, né, não anunciar, né? Alguns pastores falaram assim, aqui, ó, tá chegando para tomar o seu lugar. Eu falei, eu nem assim, eu vi o trabalho dele, mas nunca preocupei com ele, entendeu? De estar no lugar de ninguém. Porque eu sempre tenho esse entendimento que é Deus que coloca as pessoas. Né? É Deus que te conduz lá, para onde você está, sabe? Se eu tô hoje lá na igreja como pastor, é Deus que me levou ali. Então, eu tive isso. Como que o senhor superou esses problemas individuais com você mesmo? O que o senhor fez para superar eles? Cara, tem uma frase que eu li, fala que você não fica no mesmo rio em 2 piscadas. Sempre passa. O rio está sempre ali. A gente tem que mergulhar. Saber o que você quer. Você quer a sua vida para com Deus. É isso que faço, cara. Pastor, eu não sei. Não. Saber. Você tem que ter uma visão clara daquilo que você quer para sua vida. Então, a partir desse momento, eu lembro, Alexander, que um dia
houve a oportunidade de comprar parte da herança da minha mãe e do meu irmão. Uhum. E eu já tinha passado até por esse período da bala e estava no início do Uber ainda. E eu já tinha feito, gente, eu já tinha feito o cadastro, porque sabe qual que era o meu pensamento? Meu pensamento era, olha, eu vou trabalhar até às 19, depois eu vou rodar de Uber até às 0 hora, para fazer um dinheiro para poder juntar esse dinheiro. Aí não deu certo, porque minha carteira não era aquela carteira remunerada. E assim, eu tinha tirado um ano antes. Tinha tirado remunerado um ano antes. Aí eu resolvi orar. Olha pra você ver. Aí quando eu orei, Deus fez uma pergunta. Veio uma pergunta no meu íntimo. Tá te faltando alguma coisa? E nessa época eu tava bem envolvido já na Anunciar. Então eu fui, deixei isso pra lá e fui continuando trabalhando. Sabe? E se você falar assim, você conseguiu comprar? Cara, eu consegui. Deus me deu de presente. Deus é muito bom. Então o senhor nunca trabalhou, no início o senhor não trabalhava em tempo integral na igreja? Não trabalhava não. O senhor trabalhava? Eu trabalhava no secular e me envolvia na igreja. Uhum. E assim, o que aconteceu para mim, de fato, de tempo integral? Na época da quadrangular, eu fiquei 8 meses de tempo integral, mas assim, eu não preparei a minha família. Né? Eu era imaturo, ainda um pouco imaturo. A minha esposa também, ela não estava, já era serva do Senhor, mas não estava tão envolvida, então ela não compreendeu. Não entendia de fato. Não entendia. E, gente, ser pastor é bênção. É muito bom, mas assim, há uma dedicação muito grande. Porque você não lida só com o financeiro, com a empresa de alguém, você lida com o reino, a igreja de Jesus, com almas. Então há uma dedicação maior. E eu fui sair de tempo integral por causa dessa situação. Uhum. E eu não acreditava nem que eu ia ficar mais de tempo integral. Lembro na época de 2016, no Intimidade, quando o Theo foi lá e lançou aquela palavra para a igreja. Eu fui orar com o pastor Francis, porque eu queria ser um daqueles empresários para manter. Eu vi o pastor Francis trabalhando muito, isso em 2016. Então eu queria ter condições financeiras de bancar o pastor Francis, de bancar o pastor Leno, de bancar a igreja, de colaborar financeiramente. Uhum. Mas isso era a minha vontade, né? Sabe de nada. Não sabe de nada, inocente. E em 2018... eu citei o pastor Francis aqui. Ele foi para a Connect, lá no Floramar, né? Então houve uma necessidade. Uhum. Viu o pastor Leno passando muita dificuldade, assim. Sim. Não é dificuldade, é precisando de ajuda. E assim, eu falei, as demandas, né? Demandas. E assim, eu sou amigo do pastor Leno de muitos anos. E eu comecei a me envolver mais, me dedicar mais, fui me dedicando, fui trabalhando, fui me envolvendo, até que no final do ano, ele me chamou do gabinete. Ele me chamou do gabinete e numa conversa muito franca, sabe? Ele fez o convite de ficar de tempo integral. Só que dessa vez eu fui na minha esposa. Falei, eu vou orar e fui conversar com a minha esposa. E estava na empresa já há muito tempo, gerenciando a empresa, tendo um salário bom, um salário relativamente bom, né? Aí eu fui conversar com a minha esposa me deu uma palavra. Ela falou assim, você acha que Deus vai te deixar faltar uma coisa para você? Você servir nessas pessoas que você serve, ajudando tanto de pessoas que você ajuda? E falou assim, olha, amor, eu tô trabalhando. Não vai nos faltar nada. Eu vou te ajudar. Então, né, foi essa conversa. Eu ia até falar isso agora. É muito legal, gente. Tem hora que eu tô dormindo assim, já aconteceu algumas vezes. Eu tô dormindo, a minha esposa com a mão na cabeça. Deus abençoe o Robert.
Aí eu só abro um olho assim, vou ficar quietinho, senão atrapalha a bênção. Vai acontecer sem querer, solta um amém, né? Aí assim, aí começou a caminhada, em março de 2019. E começou a minha caminhada lá de tempo integral na Anunciar. Foi assim que começou. E nesse início, o que mais te motivou a ficar em tempo integral? Porque realmente foi muito complicado no começo. Você fez uma transição Uma responsabilidade muito também. grande. E transitar para algo mais sólido ali, um trabalho secular. E aquilo que o senhor é apaixonado passou a ser seu trabalho também. E o que te motivou no começo? Olha, como eu te falei, assim, houve uma necessidade que o pastor Leno, ele precisava de ajuda. E, cara, assim, todo mundo tem que ter essa visão de ajudar, sabe? De ajudar. E o que motivou, mano, foi a minha paixão por Jesus, né? Eu já tinha agora um convite de um pastor sério, né? E ele falou no escritório, pastor, olha, se você passar por dificuldade, nós vamos passar junto. Eu divido o meu arroz com você. Houve uma palavra da minha esposa, Uhum. e houve a minha paixão. Não só por de estar ali, de ser pastor de tempo integral, mas de servir. A igreja estava com a necessidade de alguém para ajudar, para servir ali. E foi isso que nós fizemos. Isso que nós fizemos. A necessidade foi seu motivador. Interessante que a gente casa com a pessoa certa, a gente não vê dificuldade. Olha para você ver. Ele estava trabalhando numa empresa secular ali, ganhando bem, tudo, recebeu o convite do pastor Leno. Aí, o que a esposa sábia falou para ele? Não vai nos faltar nada. Você vê. E não faltou. E assim, eu sou muito feliz ali, sabe? Sou muito feliz com a equipe pastoral, sou muito feliz com a igreja. Eu entro dentro da igreja antes dos cultos, meu coração dispara, sabe? Eu já começo a resolver o que tem que resolver, porque não é um culto, não é mais um culto, é um culto ao nosso Deus. Eu falo pro já, gente, não é só arrumar uma cadeira, uma pessoa vai sentar ali, vai receber a palavra, sabe? Não é só limpar uma igreja, é o ambiente de adoração limpo, é muito mais. Então isso me fascina. Eu sou muito apaixonado. Sou muito apaixonado por cada cesta básica que eu entrego, por cada visita que eu faço, por cada aconselhamento. Isso que move a gente. Né? Pastor, você pode contar um pouco de algumas experiências que o senhor teve, algumas visitas aí que o senhor já passou apertado? Se não tem problema, se o senhor não quiser. Não, tá que, assim, as minhas visitas sempre são tranquilas. São as visitas tranquilas. Né, aqui, eu fiz uma visita com a Natália uma vez. Ainda bem que eu não fui nesse. Ela falou comigo assim, pastor, não vou com você nunca mais. Chovendo, rapaz, eu joguei no GPS. Rapaz, eu saí numa rua cheia de lama, o carro quase tombando, a Natália, pastor, e é isso aí? Ele é a Tainá, tadinha. Nesse dia eu fui convidado, ainda bem que eu não fui. Não, eu te chamei, Henrique. Chamou Aí, todo mundo, velho. Chamei o Henrique. Aí o Henrique, chama a Natália. Eu tinha que ir pra cima. Mas assim, olha, a respeito dessa visita, a menina foi liberta no dia e hoje tá bem, cara. Glória a Deus. Foi uma experiência muito linda. Já tive experiência assim de chegar em ambiente, a pessoa estava preparando para tirar a própria vida e você chegar mas assim, na hora é o Senhor que nos capacita, né? Glória a Deus. Teve um dia uma pessoa, um rapaz maravilhoso, sabe? Hoje eu amo ele mesmo. Mas um dia, assim, ele foi para a beira do viaduto, ele chegou a colocar lá no General, na entrada do Fátima, ele chegou a colocar
as pernas pro outro lado. Eu cheguei perto dele, a ponte parou, e ele tremendo assim, falou assim, não chega perto não, passou que eu vou pular. Eu tô assim, meu Deus, coloca os teus anjos. Eu olhei embaixo, que tanto de pedra. A irmã dele virou de costa. E, cara, Deus é um livramento, sabe? E assim, o Senhor não permitiu que isso acontecesse, sabe? E eu amo ele hoje. Hoje eu amo ele, mas depois eu passei mal. Passei mal. Teve, assim, episódios de limpar uma casa que aconteceu algo muito sério lá. E assim, eu passar mal por causa da situação, sabe? Que você vive, aquela tensão, aquela pressão naquele momento. A sua esposa que estava comigo, né? De novo. Eu acho que a Natália que tá... Mas a Nena estava também. Aí eu já chegando, juntando assim, o pastor Eduardo estava também. E aí a Natália falou assim, não, pastor, é colocar a luva. Né? Mas é assim, mas o Senhor tem nos capacitado, né? Todos os dias. A gente tem sempre que crer no poder do Evangelho, sabe? E da mensagem do Evangelho. Então vai lá e faz o seu melhor. E o resto é Deus que faz. Não é você que vai convencer ninguém. É o Espírito que convence. Então você está disposto a fazer o seu melhor. Cara, é o MacGyver celestial, de tô tudo. falando. Tá doido. É Deus no céu, Robert na terra. Misericórdia, Senhor. Misericórdia. E quem tá me chamando de MacGyver é o Henrique. Falou que num livro que leu, ou numa pregação, não sei. Foi o livro. Né, o livro fala assim, toda igreja tem um pastor MacGyver. Aí ele olhou e falou assim, pastor, tô lendo um livro. E você é o pastor MacGyver, assim. Pastor Robert é igual a Daniel Targaryen, tem 300 títulos já pra ele, já. Um monte de apelido. Mas, pastor, eu acho que não é segredo pra ninguém que o senhor é uma pessoa que é apaixonada por pessoas. O senhor ama pessoas, ama cuidar de pessoas. Às vezes se sente mais preocupado com a nossa situação do que a gente mesmo. Isso é verdade. E o que te leva, o que te faz ser apaixonado por cuidar de pessoas? Pode contar uma experiência? Claro. Teve um culto, Gabriel da Vânia, aquele... Pô, mas que menino é bom. Gosto dele demais. Acho que eu gosto de todo mundo. Não vou falar, eu gosto desse, não. Eu gosto de todo mundo, deixar bem claro. Ele chegou na igreja para nos visitar. Ele é vizinho lá da Tati, né? E ele chegou lá para visitar a igreja. E eu percebi que ele era visitante. Uhum. A Larinha, hoje já tá com uns 3 a 4 aninhos, né? Tava no bebê conforto. Eu tava vindo pelo corredor, olhei, você não tá nos visitando? Eu tô. Eu posso te dar um abraço? Nunca tinha visto ele. Nunca tinha visto ele. Nunca tinha cumprimentado ele. Ele falou assim, pode. Ele voltou a dar um abraço nele. Você acredita que esse abraço fez ele ficar? Um abraço. Ele disse assim que cutucou a Havana, né? Falou assim, nega, esse carequinha é gente boa. E assim, hoje você vê a pessoa fez Casados para Sempre, tá em todos os cultos, né? Tá sempre que precisa de algo para ajudar, ele tá ali para servir. Então, assim, é coisa simples. O Alexander faz o que Jesus fez, a não ser servir pessoas, a estar com pessoas, porque cada um tem a sua história. Então, o evangelho é relacionamentos. Quando você recebe uma mensagem ou uma ligação de alguém que fala assim, cara, eu tô orando por você, ou em aquela situação você conseguiu, mesmo que você não consiga ajudar, a pessoa sabe que tem alguém que pode confidenciar, tem alguém que se preocupa. Poxa, então é isso que eu creio que Jesus faria. Jesus não era indiferente às pessoas. Uhum. Isso eu tenho aprendido no ministério pastoral. Tem gente que está com um arranhão e tem gente que está
sem o que comer, mas os dois para eles são problemas. Sim. A gente fala assim, é só um arranhão para nós, mas para ela não. Então, você, a partir do momento que você se importa, você valoriza a pessoa, você valoriza o evangelho, sabe? É isso que eu faço. Não tem muito segredo. É fazer o que Jesus fez, gente. Você parar para ouvir uma pessoa. Você tá ali no culto, aí a pessoa chega ali e começa a te falar uma situação. Poxa vida, você tá tendo o prazer de poder ouvir alguém. E uma coisa boa, uma coisa ruim. Né? Se vocês verem, eu sempre tô conversando com alguém no final do culto. Sim. Né? Aí sempre uma oração, uma pessoa contando a dificuldade, uma situação. É se importar com as pessoas. Ali a gente não tá ali só, não tá ali por dinheiro. Eu não tô ali por dinheiro. Eu tô ali porque eu amo a Deus. Porque eu amo a igreja de Jesus. Porque eu amo as ovelhas que Jesus nos confiou. Porque assim, olha, num trabalho secular, quando você erra, você presta contas com o dono da empresa. Você vai prestar conta com o Senhor. Isso é muito sério. Você não pode perder essa oportunidade. Entendeu? É isso que eu faço. Então, todo mundo que chega ali, e graças a Deus nossa igreja está crescendo muito. Eu consegui identificar muito visitante. Hoje eu fico assim, será? Eu puxo na memória. Ó, tá visitando aí. Eu falo, você tá visitando? É difícil. Né? Aí eu falo, você tá em célula? Né? Então, assim, Deus tem nos dado graça porque cada culto tem muito visitante. Isso é muito bom, né, gente? Olha, você vê que maravilha. Né? Olha, fica uma hora no culto da manhã, nos cultos. Até no culto da tarde. E fica observando quantos rostinhos novos. Quantas pessoas novas. E gente que sai de longe, porque fala assim, não, ali eu vou ali, porque a presença de Deus se manifesta nesse lugar. Ali é meu lugar, então a gente não abre mão de congregar conosco. Né? Vinha pessoal lá de Esmeralda, né? De Esmeralda, gente, o Esmeralda, Lagoa Santa. O Igor, mas a Jéssica, ele uma vez foi visitá-los lá em Esmeralda. 47 quilômetros. Cara, foi muito bom. Só pra ir. Né? Foi muito bom. E eles contando a experiência que a Jéssica dormia abraçada comigo assim, ó, na moto. Eu fiquei pensando, meu Deus, como que ela consegue? Mas eles não abriam mão de estar aqui. Eles vinham aí 3 vezes por semana. Né? Então é muita coisa, sabe? Então, a nossa igreja, ela tem... A presença de Deus é real naquele lugar. Né? Como o Leozão diz, que Deus é nosso puxa-saco. Tem um testemunho que eu ouvi, né? Da Gabriela Varela se vê o galpão. Lá da igreja. É uma pessoa pedindo ajuda ali nas mediações da Gabriela Varela. A pessoa assim, olha, tá vendo aquele prédio azul ali? Vai lá que você vai encontrar ajuda. Muito bom. Essa igreja é maravilhosa. Igreja... Anunciar, eu amo vocês. Pastor, você tem um sonho para nossa igreja? Não. Eu vejo a pergunta íntima. Eu vejo anunciar de tal forma. Olha, eu tenho orado para Deus nos dar graça de manter o que tem acontecido. Os cultos vibrantes, o louvor, a palavra tratada com muita seriedade. Vejo as células crescendo. Então, assim, o sonho hoje, nós comungamos, é 1000 membros, sabe? É uma igreja que tenha 1000 membros. Aí eu já fico imaginando, gente, já parou para pensar em igreja de 1000 membros? O que nós vamos ter que fazer com a estrutura, os cultos, como que vão ser. Agora nós temos o sonho
da associação, né? Que está caminhando. Então, temos o sonho lá, o pastor Leno comungando conosco, de fazer refeições diárias para as crianças ali. Eu já penso no Arthur, no Natan, aqueles meninos da rua de trás, sabe? Ir lá almoçar conosco, né? Aula de reforço. Tem uma estrutura bem grande, algo assim que seja a comunidade, a igreja seja essencial para a comunidade. Ter essa condição, pensou nós com uns 3 consultórios de psicologia, psicólogos, né? A gente já pensou nós podermos ver situações, isso já aconteceu de uma casa tá ruim, você poder ajudar a melhorar aquela casa, você tá ativo na comunidade. Esse é meu sonho. Eu acho que nós vamos chegar lá. Acho não, eu tenho certeza. Então, o seu sonho é suprir a necessidade do bairro. Olha, a nossa... Papel da igreja, né? Esse é o papel da igreja. Olha, o meu sonho é fazer Cristo conhecido. E o bairro precisa, né? Nosso bairro é lindo. A história do bairro é linda. Dos Solimões, eu conheço um pouco. Estou conhecendo mais agora, né? Mas o conjunto é um bairro lindo, de pessoas muito boas, trabalhadoras. Sim. E ter a igreja de Jesus ali. É não só para pregar o evangelho, mas para servir. Para estar ali, para ajudar. Não, vou te servir porque eu te amo, independente se você está aqui ou não. Nós distribuímos ali 100 cestas. De 80 a 100 cestas por mês. E a maioria não são membros da nossa igreja. São pessoas da comunidade. Então, assim, a gente tá ali, olha, você tem que ser crente para me te dar a cesta. Por que a gente não faz isso? A gente só quer servir, né? E eu tenho aprendido isso também. Você faz para as pessoas como se você estivesse fazendo para Deus, cara. E você não espera nada em troca. Eu não espero nada em troca. Dou a cesta. A pessoa, pastor, vai ver. Cara, se ele for vender, é ele. Não sou eu. Se eu vou lá e ajudo. Nós temos que fazer isso. A pegar uma pessoa ali, levar em tal lugar, levar no hospital. Gente, isso é muito pouco. Eu acho que eu tô indo bem nesse negócio, tá aí legal. Meu Deus. Eu tava muito nervoso quando cheguei aqui. Aí o Alexandre falou assim: não, pastor, você tá vermelho, pô, aí não. Que isso, poxa. O pastor Robert é muito simples de descobrir que você tá nervoso. Você olha pra ele assim. Você nem precisa olhar muito, não. Você só olha assim, ó. Aí você vê assim, tá vermelho, tá nervoso. E vermelho, mas vermelho mesmo, não vermelhinho. Mais ou menos, não é vermelho da cor aqui do nosso patrocinador aqui, ó. Que mexa da hora esse, viu? Mas, pastor, o senhor é alguém realmente apaixonado por almas, por pessoas, por cuidado. E grande parte desse cuidado se dá por meio de aconselhamento. Como que o senhor faz os seus aconselhamentos? Como que o senhor guia um aconselhamento com alguma pessoa? Alexandre, quando a pessoa vai pro gabinete, a primeira coisa que eu faço é orar. Vamos orar, vamos colocar essa situação diante do Senhor. Esse momento de conversa. Porque assim, a gente não é por sabedoria humana, sabe? Não é uma resposta do Robert. A pessoa tá ali para conversar buscando uma resposta. Então isso é muito sério. Vamos orar. Primeira coisa, sempre ora. Segundo, cara, a gente tem que ser bom ouvinte. Tem que esperar a pessoa falar. A pessoa colocar para fora toda dor, toda situação. Para depois ali, diante da palavra, você poder começar a direcionar. Tem aconselhamento e você dá direção. Você não obriga ninguém a seguir. Então você dá a direção, você dá a segunda palavra. E acho que hoje, né, já com 45 anos, com o rosto de 18, como eu falei no início, eu conto experiências minhas também a respeito, porque eu já passei. Então, já tem na caminhada cristã aí
tô com 45, 23 anos, 21 anos, 22 anos, indo para 22 anos de caminhada. Eu já passei por várias experiências. Eu posso falar das minhas experiências que pode ajudar, ou de experiências que outras pessoas tiveram e ajudaram. Uhum. Então, assim, eu faço sempre isso. Mas sempre ouvindo. Né? Sempre ouvindo. Se você for fazer um aconselhamento e você já se armar, primeiro, exerça misericórdia, tenta se colocar no lugar da pessoa primeiro, para depois você poder dar uma direção. Sim. Né? E toda direção tem que ser baseada na palavra. Você não pode falar, eu acho isso. Esse é o caminho, é o que a Bíblia diz. Vai doer? Vai, mas é o que a Bíblia diz. Aí você vai seguir ou não. Né? Isso que eu tenho feito. Você já conversou comigo, né, Alexandre, algumas vezes? Eu acho que só umas 50 vezes. Então, normalmente é isso. E assim, as nossas conversas são descontraídas, né? Aham. E, pô, Alexandre, se eu fosse... Falei, isso uma vez nós conversamos sobre ministério, né? Uhum. O cara vai lá, dedica, trabalha como se já tivesse. Né? Eu fiz isso. Foi isso que eu fiz. E foi uma direção que eu recebi também. Foi assim. Eu acho O que Henrique ainda não aconselhou muito, não, porque ele é autarquia. ele é outro patamar. Ele é muito alto. O nível dele é muito Eu alto. não aconselhei muito com ele, não, bobo. Só levava a gente no hospital todo dia. Não, a gente tá lá na igreja todo dia, vai lá todo dia lá no supermercado. Ó, eu nunca vi o Riquinho, não sou muito de ver o Riquinho em gabinete, não, mas eu vi uma vez ele saindo do gabinete do senhor chorando. E esse cara aqui pra chorar é difícil, viu? Para, sabe quem tá falando? Um inchorável. É um inchorável. Nunca chora. Receba. Mas teve um dia que brincaram, né? O Alexandre chorou, não foi bom. Um dia. Nossa, você viu o Alexandre chorou, velho. Mas o que aconteceu? A igreja parou. Não, e foi o babado. Você viu o que aconteceu? O Alexandre chorou. Eu lembro do retiro de líder, isso do último, que até a Natália pregou, né? Eu não tinha dormido nada de sexta passada, nada mesmo, não dormi nada. Aí eu levantei, né? Na hora de orar, e eu tirei o óculos, eu encostei na parede, assim, eu falei assim, ô Deus, desculpa aí, Deus, mas eu vou tirar um cochilo de 5 segundos aqui. O abençoado do Léo Branco, olha lá de trás, momento de oração, o cara tem que fazer o quê? Orar. Não, ele falou assim, eu vou olhar pra ver quem que eu vou zoar. Ele viu eu tirando o óculos e fazendo isso daqui, coçando o olho. O cara já sai falando, não, o Alexandre chorou. O Alexandre chorou, para foi benção. Esses amigos que eu tenho, viu? Eu não preciso de inimigo mais não, viu? Esse daqui é outro também, que pega meu pé demais por causa disso. Mas pastor, a última pergunta que eu queria fazer pro senhor, ela é muito simples, mas eu acho que ela é fundamental. Qual conselho que o senhor daria a um jovem que se sente vocacionado para o ministério? E quando se fala de conselho, e acho que o jovem que está no ministério começando agora, ele quer uma fórmula mágica, né? Você vai ter que jejuar todos os dias. Entendeu? E para você ser pastor, você vai ter que jejuar 24 horas. Entendeu? Pelo menos 3 vezes por semana. Você vai ter que ler a Bíblia durante um ano 3 vezes. Né? Vai pro monte também. Vai pro monte. Não falta de culto nenhum. A gente brinca assim, mas o conselho que eu dou é se envolva, sirva pessoas. Seja igual a Jesus. Esteja disposto o sentimento de querer lavar os pés e o desejo de que nunca falte pessoas para que os pés sejam limpos. Então, assim, esse é o desejo. Porque você tem que amar a Deus acima de tudo, todas as coisas. Eu sempre falo isso, ama a Deus servindo pessoas. Então, assim, tem um chamado pastoral de cuidar de almas. Então, vai cuidar de pessoas, porque pastor cheira ovelha. Pastor cheira ovelha. Não vai cuidar de pessoas, vai servir.
o Henrique falou assim, o pastor me levou no hospital várias vezes. Isso é muito pouco, é só servir. Tá ali o Roberto, tá ali, já teve essa experiência do caminhão do Ceasa chegar e eu tô passando. Assim, cara, eu vou lá ajudar. Entendeu? Vai servir. É uma coisa simples. Você tá ajudando ali. Cara, mas é muito bom ver o Roberto feliz ali. O pastor tá ajudando. Né? E ao mesmo tempo, você é a pessoa que tá vendo ali, você tá edificando ela também. Uhum. Então, tem algo para fazer? Faça. Vai ser algo natural. Eu falo pro pessoal, eu tô dando aula no Pilares da Fé. Gente, é uma crescente. Você tá andando, e a matéria andando no Espírito. Uhum. É uma crescente. Você tá no Pilares da Fé, depois do Pilares da Fé é o quê? Avance. Fez o avanço, qual o próximo passo? Liderar uma célula. Concorda? Sim. Liderou uma célula, crescendo na graça e no conhecimento de glória em glória, não é isso? Sim. Qual outro prazo? Supervisão. Hã? Supervisão, né? Supervisão. Depois, o que nós temos ali para crescimento maior em questão teológica? A escola de pastores. Uhum. Escola de pastores. Depois da escola de pastores, o que você vai fazer? Teve uma vez que a pessoa, pastor, seu chamado é para pastorear. Eu falei, gente, olha pra você ver, você tem uma célula, hein? Hã? Pastoreia a sua célula. Ah, não, mas para ganhar multidão. Meu irmão, começa numa célula. Se você não começar no pequeno, como que Deus vai te dar coisas grandes? Então, sirva no pouco. Eu amo a visão celular. Eu amo a célula. Eu amo isso. Muito bom estar nesse envolver. Então, só a pessoa começar a crescer, gente. Não tem uma fórmula mágica. Aí você fala, não, tem que jejuar? Tem, cara. Mas você não vai jejuar para ser, você vai jejuar para quê? Porque você quer se consagrar à intimidade. Você vai jejuar por quê? É porque você passou? Não, cara, porque vai ser algo natural. É seu. Uhum. É algo natural. Você vai ler a Bíblia por quê? Cara, porque eu tenho o desejo de aprender, de conhecer. Então não é uma fórmula mágica, não vai chegar um anjo e falar assim, eis que te digo, a partir de hoje você é pastor. Imporá as mãos sobre os enfermos, eles serão curados. Aleluia! Terra! Glória. Não é. É a pessoa chegar de cadeira de rodas, você abrir a grade para ela entrar. É você estar ali atento à célula que você cuida com as necessidades de cada pessoa, se importando com cada pessoa. Uhum. É isso que eu tenho feito e eu aconselho. Aconselho todos. Todos o orar, o ler Bíblia, o ler livros, o jejuar é algo que já vai ser natural. Você não vai fazer É o mínimo. Né? É como fala, você não faz buscando recompensa. Acho que tem prazer, porque Você faz quer. porque é isso que está em você. Né? Porque quando você serve pessoas e você ama pessoas, você tá amando a Deus, cara. Como que você ama a Deus que você não vê e não ama o seu irmão que está ali do seu lado? Uhum. Como que você consegue ser indiferente? Olha que eu sou muito falho. Porque eu posso fazer mais, a gente sempre pode fazer mais. Uhum. Então, assim, eu falo isso para as pessoas. E é Deus que vai te conduzir. Você não fica ali, eu vou multiplicar minha célula porque eu quero ser isso. Não, cara, você vai multiplicar as células porque você multiplicando a célula, o reino está crescendo, as pessoas estão sendo salvas. Aí você vai passar esse DNA, essa paixão para os seus liderados, para o discipulado, da mesma forma que você foi, vai se tornar uma supervisão, depois da supervisão, a superintendência. A motivação, dessa forma, ela é certa. Uhum. Não é porque eu vou me tornar. A pessoa, ela já é. Entendeu? Esse livro aqui, ó. Eu mostro na onde, hein? Assim? É ao vivo, né, gente? Eu não sei. A parábola do filho pródigo, né? Do MacArthur. Ele fala do filho mais velho, ele fazia as coisas certas com a motivação errada. Ele nunca queria o pai, ele queria as coisas do pai. Então nós temos que querer o pai primeiro. É algo até
falou dessa questão de motivação, eu lembrei de Paulo aos Filipenses. Nós estamos estudando isso lá na escola bíblica, né? Eu dando aula sobre o capítulo 1 e Paulo ele fala algo muito curioso. Ele diz que aqueles que pregam a Cristo por interesse pessoal. E é curioso porque a gente sempre, quando fala de pregar a Cristo por interesse pessoal, a nossa mentalidade sempre caminha por quê? Ao falso profeta, ao falso mestre. Só que se você continua lendo o texto, Paulo ele diz que ele não se importa com isso. Ele se importa que Cristo seja pregado. Depende de que forma. E aí fica curioso, porque quando você vê isso, mas gente, Paulo não está falando de falso profeta. Você está pregando Cristo, então não é falso profeta. Aí é o que eu até vi no podcast do Bibotal, que ele falando assim, não adianta você pregar o que é certo, mas é pregar e fazer a motivação certa. Eu vi uma pregação esses dias, até comentei com o pastor Leno, comentei com o pastor Rui, com os pastores lá, né? Uhum. Você tá no lugar e fala assim, olha, tá chegando o homem de Deus. Aí a pessoa assim, será que quantos pés que ele já lavou? Né? Então, é isso. Amém? Amém. Pastor, já que o senhor começou aí mostrando os livros, né? Já indica pra gente aí os seus livros. Que aqui todo convidado é obrigado a indicar livro. Se não ler livro, você não vai ser convidado. Exatamente Fica a isso. dica. Um livro que me marcou muito na caminhada cristã, foi o primeiro que eu li, foi Nos Seus Passos que Farei Jesus. Eu li esse livro e eu chorava. Chorava muito, porque mudou a história de uma cidade, né? E quando né? Quando o mendigo morre, né? Eu fico assim, não, eu chorei. Eu queria que fosse. Então foi livros assim que marcou muito. O Kryptonita também muito bom mesmo. Esses livros dá vontade de reler, né? Uhum. O Kryptonita do Bevere, muito bom. O meu tá até emprestado, né? Pessoa que prestou o livro aí devolve. Ela é muito... Eu amo ela, eu amo essa pessoa. Então, irmã, pode ficar. Eu li aquele livro Liderança Corajosa, do Bill Hybels, né? Uhum. Fala que visão. Fala do futuro que gera paixão, né? Muito bom também. E agora eu tô lendo mais de forma direcionada, né? O pastor Leno me direcionou, e é bom ouvir direção. Tô lendo mais sobre liderança. Uhum. Ele me indicou isso aqui, né? Seja um líder de verdade. Tô lendo do John Haggai. É muito bom, né? Tô no capítulo 3 já. Eu tô lendo ele. É muito bom. Ele fala sobre visão, missão. Isso aí ele fala para a vida toda. É um livro muito bom. Esse aqui eu já falei, né? Que é a parábola do filho pródigo. Eu li ele porque uma pessoa me falou de uma pregação do filho pródigo, mandou a série, ele citou, né? Eu fui e falei assim, vou ler esse livro. Aí eu ouvi o convite para me pregar no domingo. Aí eu fui e falei, né? Eu usei esse livro aqui de base, excepcional também. É maravilhoso. Esse daqui, ó, foi indicação da Suelen, meu. A Suelen é uma leitora muito assídua também. Eu estava falando sobre aquele livro A Cruz, né? Do MacArthur. Uhum. A Cruz de Cristo, né? Sim. Aí ela falou pra mim, MacArthur não do... Oh, meu Deus. Deu um branco aqui, idade. É John Stott. É mesmo de Stott. A Cruz de Cristo Stott. Aí eu comentando com ela, falei assim, pastor, você tem que ver a cruz do rei do Timothy Keller. Tim Keller, ele é fora de série. Não. Aí ela vai, não, meu Deus. Aí eu fui e falei assim, não, eu vou comprar. Aí mandei a foto pra ela, né? Aqui, também. Né? Esse daqui, ó, eu vou reler ele, do Richard Foster, né?
falando da celebração da disciplina, Uhum. sobre uma vida disciplinada, né? Sim. Então, assim, nós temos que ser disciplinados. Eu vou ler novamente, ele fala sobre oração, jejum, né? O meu não sabia onde que eu tava, que tava o meu livro desse, né? Aí eu fui lá e pedi o Túlio dele emprestado. Ô, Túlio, me empresta aí, né? É outro leitor também, o Túlio, Túlio gosta. o Túlio gosta de ler, né? O Túlio gosta de ler. Muito bom. Né? Pessoal, então nós ficamos por aqui. Antes de encerrar, mais uma vez, nós queremos agradecer os nossos patrocinadores, né? Nós queremos agradecer aqui também ao Estúdio D2, que tem nos ajudado bastante. E curte, compartilha, porque tem sido maravilhoso. Quer dar mais algumas considerações aí? Vamos fazer oração? Pode. Bem. Né? Claro. Eu posso orar? Pode, Claro. por favor. Deus, em nome de Jesus, nós te agradecemos por todas as oportunidades Sim, que o Pai. Senhor tem nos dado. Somos gratos, Pai amado, por mais um dia, por esse momento. Sim, Jesus. Obrigado por compartilhar esse momento com o Henrique, com o Alexander, com todos que irão ver esse podcast. Pai, eu peço que o Senhor, de uma forma peculiar, os abençoe. Pai amado, que o Senhor aviva, que o Senhor traga esperança. Pai amado, que elas cresçam, Pai amado, e que sejam abençoadas. Pai amado, oro por esse estúdio, que o Senhor abençoe poderosamente e todos os mantenedores dessa obra. Pai amado, a vida do Henrique, do Alexandre, os abençoe a sua vida profissional, o seu ministério. Pai amado, em nome de Jesus, porque tudo aqui que nós fazemos aqui, Senhor, é para glorificar o teu santo nome. A ti a honra, a glória, o louvor para todo sempre. Amém. E aí, pessoal, um prazerzão mais uma vez estarmos aqui nesse episódio. Pastor, muito obrigado. Eu que agradeço. Eu acho que não teve ninguém que não vai receber, porque, meu Foi Deus do muito céu, bom. foi algo sensacional. O Riquinho, a gente fez ter que fazer um corte aqui porque ele jogou, tá? Mas brincadeiras à parte, foi muito bom mesmo. Pessoal, se você chegou até aqui, quer deixar o like, se inscrever no canal, deixe seu like, se inscreva no nosso canal, compartilha com seus amigos. E se Deus quiser, assim permitir, está de volta nesse mesmo canal e nesse mesmo horário. Fiquem todos com Deus. Deus abençoe, viu? Amém. Falou, galera. Deus abençoe, galera. Forte nóis. abraço. É nóis.